Você passa por esse tipo de situação com frequência? Nos dias de hoje é muito comum passar por esse problema pelo menos 2 vezes por semana. Esse problema se chama poluição sonora, que acontece quando tem excesso de ruídos que afeta a saúde mental humana. Sabe aquele barulho de fábricas ou então vizinhos que escutam música com som alto? Esses são exemplos de poluição sonora. Principais fontes de poluição sonora são os transportes urbanos, aeroportos, buzinas e sirenes, construções, máquinas, casas de show e templos religiosos, os aparelhos de som, entre outros. A poluição sonora pode trazer algumas consequências, como, por exemplo, agitação da respiração, aceleração da pulsação, aumento da pressão arterial, dor de cabeça e, no caso de barulhos extremos e constantes, gastrite, colite e inclusive infartes. Não podemos esquecer de falar sobre os impactos que esses ruídos causam no meio ambiente. Segundo o Serviço de Parques Nacionais dos Estados Unidos, a poluição sonora tem um grande impacto ambiental e notáveis efeitos adversos na vida selvagem. De fato, para os especialistas, o ruído pode perturbar os padrões de reprodução, aleitamento e inclusive contribuir para a extinção de algumas espécies. Para evitar esse incômodo, podemos, por exemplo, realizar atividades de lazer sem gerar ruídos excessivos, evitar o uso de carro, escolher alternativas como bicicleta ou carro elétrico, fazer obras domésticas no horários recomendados e isolar as moradias com materiais que absorvem ruídos, entre outros. Agora vamos falar um pouco sobre a poluição térmica. A poluição térmica da água pode ser causada, por exemplo, por indústrias que utilizam água para resfriamento de caldeiras. Ela ocorre pela alteração de temperatura do ar e água utilizada sobretudo pelas usinas hidroelétricas, termoelétricas e nucleares. As indústrias devolvem água quente ao meio ambiente, provocando prejuízos ao ecossistema. A alteração na temperatura da água pode levar vários organismos à morte. É o tipo de poluição menos conhecida, porque ela não é visível. Entretanto, ela afeta diretamente o meio ambiental, causando um enorme impacto ambiental. As principais consequências geradas no meio ambiente são a perda da biodiversidade aquática, de animais e vegetais, que desequilibram o ecossistema. Embora as usinas sejam as maiores causadoras dessa poluição térmica, o desmatamento, erosão do solo e urbanização também podem influenciar muito no aumento desse tipo de poluição. Mas como podemos evitar a poluição térmica? Bom, a forma mais adequada de evitar esse tipo de poluição consiste na armazenagem da água por parte das indústrias. Em vez de despejar a água diretamente nos rios, o ideal é que o líquido seja guardado até alcançar uma temperatura adequada para ser eliminada na natureza sem causar danos nenhum.